Esta quinta-feira marca o início do processo de transição dos dossiês de governação do Brasil entre a equipa do presidente cessante, liderada pelo ministro-chefe da Casa Civil, e a equipa do presidente eleito, chefiada pelo vice-presidente. Este é o sinal de normalidade institucional e política verdadeiramente relevante no processo pós-eleitoral para a presidência do Brasil. Tudo o mais são reações alimentadas pela derrota, pela dificuldade de aceitar a mudança e pela frustração de um resultado tão apertado e tão fraturante que conduziu à eleição de Lula da Silva. As manifestações de apoiantes de Bolsonaro, a ocupação de ruas das principais cidades do Brasil e os bloqueios protagonizados por camionistas não deixam dúvidas de que se trataram de ações planeadas, organizadas e dirigidas para alcançar dois objetivos essenciais: promover um estado de caos e agitação pública, provocando a desregulação do sistema de abastecimento e da mobilidade, e, nessa perspectiva, criar um clima que conduzisse à intervenção das forças militares e de segurança e, quem sabe, à declaração de um estado de exceção no país. Na verdade, nem a adesão popular foi tão significativa, nem conseguiram motivar a agitação nas Forças Armadas e a sua intervenção, apesar dos apelos insistentes para susterem a transição democrática do Brasil. Era a um golpe militar que se apelava. Convém lembrar que a paralisação de transportes, por via de greves ou de bloqueios de circulação, são das formas mais drásticas de pressão sobre os poderes públicos e de graves convulsões sociais e políticas. Os movimentos contestatários foram alimentados, diga-se, pelo comportamento de Jair Bolsonaro, quer pela duplicidade do seu discurso sobre a aceitação do processo eleitoral e da derrota política, quer pela subliminar legitimação dos atos de contestação. A teoria da aceitação das manifestações pacíficas, quando o Brasil tinha acabado de sair de eleições, profundamente bipolarizadas e fortemente disputadas, surgiu desfasada no contexto e incompreensível nas intenções. Como se disse, as manifestações e bloqueios foram organizados, os locais meticulosamente estudados e as ações planeadas para potenciar os efeitos. A mobilização não correspondeu aos impactos e a dramatização das circunstâncias foi sendo alimentada pela espetacularidade mediática que a acompanhou num dia feriado nacional. Os setores mais radicais do bolsonarismo não foram acompanhados pela grande maioria dos votantes em Bolsonaro. As instituições brasileiras acomodaram-se aos resultados eleitorais apurados e à decisão das urnas. A generalidade das lideranças políticas e empresariais que acompanharam Bolsonaro na sua presidência reconheceram Lula como presidente eleito. A comunidade internacional saudou a nova liderança, mesmo aquela que mais se poderia identificar no plano ideológico com o presidente cessante. A generalidade da análise e do comentário político identificou a responsabilidade de Jair Bolsonaro na agitação gerada no país, quer por ação, quer por omissão, pelos silêncios que pareciam aguardar sinais das multidões e pela posterior ambiguidade de posições que alimentou a ideia de patrocínio dos movimentos de rua. A provocação de incidentes ou o seu aproveitamento, como é o do atropelamento em São Paulo ou a simbologia nazi em Santa Catarina, estado que os acolheu após a Segunda Guerra, são riscos para uma escalada de tensão. Mas pelos indícios que vão surgindo, a força da realidade vai-se impondo e a contestação vai-se acomodando aos parâmetros da luta política democrática. E Bolsonaro, do alto dos seus 49% de votos, já disse por onde iria. Mas será que os consegue manter ou o voto útil agregado anti-Lula vai retornando ao seu lugar de origem?